O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no 2º domingo do tempo do Advento. Mas hoje a Igreja do Brasil abre um precedente e celebra no 2º domingo do Advento o dia da Imaculada Conceição. Celebramos a Imaculada Conceição, Maria concebida sem mancha. No mundo, filhos amados, eu tenho dito, o mundo que nós ouvimos hoje na primeira leitura do livro do Gênesis, quando o homem e a mulher se separam de Deus, e Deus já anuncia que Deus vai colocar entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e aí o mundo já se enche de esperança. Então, mesmo que ainda não houvesse luz, porque Jesus não havia vindo, mas havia já esperança. Por isso que o mundo está coberto de verde, porque a profecia e a promessa de Deus é de mandar salvação. E agora nós vivemos o tempo do Advento. Então vamos preparando proximamente a vinda de Jesus. E aí vamos iluminando, Porque Jesus é a luz que ilumina, Minha luz é Jesus e Jesus me conduz pelo caminho da paz.
até chegarmos no último domingo do Advento, quando a coroa toda, o mundo todinho estará envolto em luz, porque a luz de Deus virá a este mundo. Hoje, ao celebrarmos a Imaculada Conceição, a liturgia nos brinda com essas palavras belíssimas. Primeira leitura é a narrativa da criação e da queda. Tem muitas coisas tão fortes para a gente meditar e refletir nisso que a Sagrada Escritura traz. Deus cria homem e mulher, coloca para viver no jardim do paraíso, no Éden. E lá no Éden, no paraíso, Deus caminha com o homem e com a mulher. Recomenda e deixa tudo, toda a criação, para que o homem e a mulher usufruam e administrem e cuidem daquilo. Porque um dia ele vai voltar para buscar. Mas deixa tudo sob o cuidado do homem e da mulher. Ele faz uma recomendação: por favor, não se aproximem da árvore do centro do jardim, a árvore do bem e do mal. E ele diz o que vai acontecer: se vocês se aproximarem, as consequências serão de morte. O que acontece? Vem o anjo caído, o anjo do mal, o anjo rebelde, se apropria da serpente, que é um símbolo para o povo daquela época, um símbolo do mal. E o anjo vai e conversa com Eva e tenta enganar Eva para que Eva desrespeite, desobedeça a Deus. A serpente enganadora, ela já começa enganando, né? Porque Deus diz: você pode comer de tudo menos de uma árvore. E a serpente já diz para Eva assim: é verdade que Deus disse que você não pode comer nada? Não foi isso que Deus disse. Deus disse: você pode comer tudo menos de uma. Mas a serpente diz: Deus disse que você não pode comer nada. Já embaralha a cabeça da Eva. A Eva já fica perdida naquela sedução do anjo mau. Dizem até as más línguas que a serpente disse para Eva assim: come, boba, que emagrece. Aí ela foi lá e deu a dentadinha. Brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha. Aí a Eva caiu na sedução do anjo mau e levou também o seu esposo Adão. Agora observem que interessante, filhos. Vejam como é sutil, mas como faz diferença. Eles desobedecem, pecam, e aí qual que é a primeira reação deles? Eles se escondem. Quando eu era pequenininho, né, não faz muito tempo, né, há poucos anos atrás, e às vezes eu desobedecia ao meu pai, o seu Valmor. O seu Valmor era meio brabinho. Ele tinha atrás da porta da cozinha uma bainha de facão. Pensa. Aí eu desobedecia a ele. O que eu fazia? Eu ia para a cama mais cedo. Aí quando eu chegasse, eu já estava escondidinho embaixo das cobertas. A gente desobedecia, fazia coisas erradas, se escondia para não ser punido. A gente ficava com medo, morria de medo. Se o pai chega e me pega acordado, eu estou lascado. Assim fez o Adão e a Eva, se esconderam. Agora veja, Deus se aproxima, porque Deus caminhava com Adão e com Eva no paraíso. Ele se aproxima. Qual que é a primeira pergunta que Deus faz? Adão, por que você pecou? Eva, por que você pecou? Adão, o que você fez? Eva, o que você fez? Foi isso que Deus perguntou? Qual foi a perguntinha de Deus? Adão, onde estás? Adão, onde estás? Os teólogos dizem, sabe o que é disso, meus amores? Que Deus não está nem tão preocupado com o pecado em si. Sabe com o que Deus se preocupa? Com a distância. A distância que o pecado estabelece entre Deus e o homem. O pecado nos afasta de Deus. Deus quer ficar pertinho da gente. Deus planejou o paraíso, o jardim do Éden, para ele caminhar próximo do homem, e o homem pertinho dele, para eles passarem o dia juntos. E aí Deus vem para estar com o homem, com Adão, com a Eva, e ele pede: onde estás? Porque o pecado, filhos, ele coloca uma distância, ele nos afasta de Deus. E a primeira coisa que Deus sente falta quando a gente peca é disso, é da nossa presença, nossa distância. A gente vai para longe, a gente se esconde.
E Deus procura: onde estás? Aí o homem revela, descobriu que estava nu. Deus disse: quem foi que te falou? Comestes da árvore que eu pedi para tu não comer? Uma árvorezinha, tem tantas árvores, Adão. O jardim está cheio, Adão, cheio. Só uma eu pedi para tu não comer, Adão. Aí o que Adão disse? Foi a mulher que me deste. Até aquele momento ele chamava a Eva de meu amorzinho, minha paixão, minha querida. Nessa hora foi a mulher que tu me desse. Ela que me levou para comer o fruto proibido. Já começou a confusão, viu? Por causa do pecado. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Já começam a jogar para o outro. Já começou a confusão. Aí o Senhor Deus promete, né? Que vai colocar uma distinção entre a descendência da mulher e a descendência do mal da serpente. Descendência da mulher, porque essa mulher já é Maria. Nós vamos lembrar que em algumas passagens do Novo Testamento, quando Jesus se refere a Maria, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, transformou a água em vinho. Lá está Maria. Maria diz: filhos, não tem mais vinho. Como é que Jesus se refere à mãe dele? Você lembra? Mulher! Ai, meu Deus, vocês são a melhor igreja do mundo. Isso mesmo, mulher. Ele está lembrando lá do início, quando Deus diz: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Aí Jesus sabe, essa é a mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Mulher, ele está voltando lá no Gênesis, a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Minha hora não chegou, diz ele. E aí, filhos amados, nós caminhamos para esse título da Imaculada Conceição. O texto da segunda leitura é a carta que São Paulo escreve aos Efésios. Texto belíssimo. As cartas de Paulo são lindas. Nós devemos lê-las no Novo Testamento, as cartas de Paulo. E Paulo aos Efésios, ele diz assim: o Senhor Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Diz lá, Paulo aos Efésios: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Olha, isso aqui, filhos, nós poderíamos ficar aqui a semana toda só falando sobre Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. Só isso aqui, filho. Deus nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. Para nossa união com Cristo no céu. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ele nos abençoa com toda a bênção para que a gente esteja em união com Cristo no céu. Em Cristo Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem defeito diante dele no amor. Nos escolheu antes da fundação do mundo, a mim e a você. Antes da fundação do mundo já somos eleitos, escolhidos para sermos santos e sem defeito. Santo é separado. Então também Maria foi escolhida antes da fundação do mundo para ser santa e sem defeito diante de Deus. Ele também escolheu Maria, a Imaculada Conceição. Aqui é a imagenzinha do Sagrado Coração de Maria, que é a nossa padroeira, né? Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Maria também foi escolhida, como cada um de nós, como eu e você, porque Maria também é uma filha de Deus. Mas ela teve um plus a mais. Sabe um plus a mais? Plus a mais, um plus a mais. Ela teve um plus a mais, a Maria. Porque além de ter sido escolhida como nós, ela foi preservada do pecado. O que é uma coisa maculada? Uma coisa com mácula. Mancha, manchada, está com uma mácula, está suja, está estragada, está maculada. Está maculada, nossa amizade está maculada, está manchada, está quebrada. Se maculada, uma coisa maculada é uma coisa manchada, marcada. Uma coisa imaculada é sem mancha, sem marca. Então Maria é imaculada, porque ela não teve a mácula, a mancha, a marca do pecado. Eu e você temos o pecado desse aqui, da menininha Eva e do menininho Adão, da desobediência deles. Deram ouvidos ao anjo mau, à serpente, ao anjo caído, desobedeceram a Deus. Esse pecado manchou a todos nós que viemos depois. É um sinalzinho genético que a gente tem. Eu tenho na minha mão, da minha mãezinha, Dona Ondina, igualzinho. Nós fomos marcados, manchados, maculados, lá pela nossa origem. Primeiro pai Adão, primeira mãe Eva, trouxeram o pecado pela desobediência. Agora Maria, Deus quer que ela seja mãe de Jesus.
pode uma pecadora gerar Deus no seu ventre? Nananina, não. Então como é que Deus faz? Preserva Maria do pecado. Ela é concebida, concebida sem mácula, sem pecado, para poder gerar no seu ventre o Salvador. Agora veja, filhos amados, mesmo Deus tendo preservado Maria do pecado, tendo planejado, desejo no coração dele, de que ela gerasse no seu ventre o seu filho, ele ainda precisa ter o consentimento de Maria. Ele poderia obrigar Maria a gerar Jesus, como poderia ter obrigado Eva a dizer não para a serpente. Só que se ele obriga, ele tira a nossa liberdade. E se ele tira a nossa liberdade, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é plenamente livre. Ele não quer tirar a nossa liberdade para que nós não percamos a sua imagem e semelhança. Então mesmo que a gente possa usar a nossa liberdade para nos afastarmos de Deus, como aconteceu com Adão e Eva, ele corre esse risco para que nós não percamos a imagem e semelhança. Prepara Maria e envia o anjo. Veja que foi um anjo mau, um anjo caído, um anjo torto, falar com Eva no paraíso. Agora vai um anjo Gabriel, um anjo de Deus, falar com Maria em Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, cheia de graça. Sabe o que é uma pessoa cheia de graça? Gutão, tu consegue pegar um copinho aí atrás para mim, filho? Uma pessoa cheia de graça. Olha só, quem está lá muito longe não consegue ver direito, né? Mas aqui tem um copo cheio de água na minha mão. Esse copo aqui é feito de vidro. Feito de vidro. Essa palavrinha cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, pleuros, do grego, plena da graça. Maria, você é plena de graça. Esse plena é um transbordante. É uma coisa difícil de explicar, mas os estudiosos dizem que é mais ou menos uma coisa assim. É como se fosse um copo cheio de água. Esse copo aqui é feito de vidro. A Maria, para a gente tentar entender o que o anjo está dizendo, você é cheia de graça, é como se fosse um copo feito de água e cheio de água. Ao invés de vidro, ele seria feito de água, cheio de água. Então a Maria, ela é graça, cheia de graça. Ela já é graça e ela ainda é cheia de graça. Então é uma plenitude plena. É um pleuros, é um cheio transbordante. Ela já é graça e ainda está cheia de graça. Você encontrou graça diante de Deus, a Maria. É assim que o anjo a encontra. Ave Maria, cheia de graça. E aí, filhos, ele diz para ela o plano de Deus. E ela teme, porque ela não entende o que vai acontecer. Também eu e você, filhos amados, eleitos desde antes da formação do mundo, para sermos santos e sem defeitos diante de Deus no amor, podemos em algum momento da nossa vida temer os desafios e o chamado de Deus para a gente. O que Deus quer com você? Esses meninos e essas meninas lindas se prepararam para casar. Olha, vai tremer a perninha, e agora vou casar? Mas se Deus quer, Deus vai dizer para você assim: não temas. Aí vai estar a hora de, será que vem um filho agora? E aí, meu Deus, criar um filho nesse mundo? Não temas. Mais uma vez, se é a tua vocação, se é isso que Deus está te chamando, se você tem um chamado de Deus, uma vocação, você vai para um trabalho, para uma função, para um ofício, você vai ensinar para os seus filhos a palavra de Deus, e às vezes nós trememos, e hoje muitas pessoas tremem diante da possibilidade de ter filhos. Tem gente até que está preferindo ter só um petzinho, né? Temos que tomar cuidado, porque o anjo do mal, a serpente, continua a seduzir e enganar. O anjo do mal, a serpente, não quer que nós tenhamos isso que a Maria teve, confiança em Deus. Ave Maria, cheia de graça. Mas eu não sei como é que isso vai acontecer, eu não conheço nenhum homem, nem beijei na boca ainda. Que negócio é esse aí, seu anjo? Não, o Espírito Santo. Aí
Como a Eva virou as costas, a Maria o que diz? Eis aqui a serva do Senhor. É isso que a palavra quer dizer para a gente hoje. Para você, não temas, não temas, não tenhas medo. Deus te chamou para casar, tu sente no teu coração? Não temas. Deus te chamou para ser pai, mãe? Não temas. Deus colocou na tua vida um príncipe encantado, parecido com o Padre Sedemir, lindão assim? Não temas, não temas. Vai, ouve o que diz o anjo bom, o anjo de Deus. Dá ouvidos e veja, o anjo ainda confirma para Maria, dizendo: a tua prima também está grávida, Isabel. E ela era estéril, era uma idosa. Já é o 6º mês daquela que se dizia estéril. Então, o Espírito Santo está gerando Jesus no ventre de Maria. E Isabel já está 6 meses grávida, né? Quando Maria depois vai visitar Isabel, ela vai estar de 3 meses, e Isabel de 9, que vai ganhar o Joãozinho Batista, né? Filhos amados do meu coração, o que a palavra de Deus quer dizer para a gente hoje é isso, ó. Para Deus não há impossível. Para Deus é possível gestar João Batista no ventre de Isabel idosa. É possível gestar o próprio Filho, Jesus Cristo, no ventre de Maria, por ação do Espírito Santo. E aí nós compreendemos um pouquinho o que é esse dogma da Imaculada Conceição. Então, para que ela pudesse gerar Deus, porque Jesus é Deus, Maria não gera Deus Pai, gera Deus Filho, que é Jesus Cristo, no seu ventre. Para que ela pudesse gestar, ela não poderia estar no pecado, então ela é preservada do pecado. Maria também é salva no sangue do Cordeiro, só que Maria Deus antecipa, purifica, preserva ela do pecado para que ela possa trazer Jesus. E aí nós chamamos ela de Imaculada Conceição, chamamos de Sagrado Coração. Você sabe o nome da minha mãezinha? Minha mãe? Ai, pensei que só o Luiz Fernando ia saber. Luiz Fernando sabe. É Dona Ondina, minha mãe. Eu chamo ela de mãe. Meu pai chama ela de amor. Oi, amor. Os meus sobrinhos chamam ela de vó. As pessoas que moram perto da casinha dela chamam ela de vizinha. O banco chama ela de caloteira. Não, estou brincando. É a mesma Dona Ondina. É a mesma Dona Ondina. Cada um dá um nome. Assim é Maria. Maria, Nossa Senhora do Bom Parto, grávidazinha. Nossa Senhora do Imaculado Coração, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, aparece em Aparecida. Como é que é o nome da imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida? O nome completo dela? Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, porque ela é Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de hoje, a preservada da mácula. Só que ela foi achada num rio, há 300 anos atrás, lá no interior de São Paulo, toda pretinha já por causa da água do rio e do barro. Tiraram primeiro o corpo, depois a cabeça, reconheceram aqueles pescadores simples lá, que era a Imaculada Conceição. Levaram lá para a casinha do pescador, começaram a rezar lá no oratóriozinho. Vamos lá, rezar naquela santinha da Imaculada Conceição que apareceu. Ah, vamos rezar lá na santinha da Imaculada Conceição que apareceu. Vamos rezar lá na santinha, aquela santinha Aparecida. E aí foi indo, e ficou Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 300 anos, encontrada num rio ridículo do interior de São Paulo. Pensa naquilo 300 anos atrás, como é que era aquele negócio lá? Apareceu lá, não falou nada, porque é uma imagenzinha. E hoje é o maior santuário mariano do universo sideral. Não tem maior. Padroeira do Brasil, a maior nação católica do planeta. Pensa, porque daí também teve a aparição de Nossa Senhora em Fátima, interior de Portugal. Júlio, como é que vai? Aparece para 3 criancinhas. Aparece em Lourdes, na França. Nós vamos lá ano que vem, né, Alex? Em Lourdes, na França. Não tinha nem água no lugar, interior. Bate lá, começa a jorrar água, jorra até hoje. Aparece lá numa colina do México, para um índiozinho, numa tribo. Cara, para um índio desconhecido, numa tribo que o mundo nem sabia que existia. Aparece em Medjugorje. Humanamente, qual é o louco que ia pensar
em querer fazer alguma coisa grande, botando uma santinha num rio ridículo do interior de São Paulo, 300 anos. Como é que alguém vai combinar para ela aparecer também lá em Lourdes, no interior da França, por uma camponesa, em Fátima para 3 criancinhas, por um índio, numa tribo desconhecida na colina do México? De humano isso não tem nada, filhos, mas de divino tem tudo, porque para Deus nada é, para Deus nada é, e para você. Esses dias a gente proclamou aquele evangelho, onde o cego vai clamando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E antes de atender, Jesus perguntou: você crê que eu possa fazer isso? Veja que o evangelho de hoje diz que Maria tremeu. O anjo teve que dizer para ela: não temas, Maria, não temas. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. É isso que o evangelho desse dia da Imaculada Conceição quer dizer para a gente. Que nós tenhamos essa coragem de dizer: eu sou um servo do Senhor. E aí, filhos amados, se você diz: eu sou servo do Senhor, vou me comportar como Maria, servir ao Senhor. Um servo do Senhor é aquele que serve ao Senhor. Eu tenho um Senhor e Ele dá direção para a minha vida, é Ele que eu sigo. Essa é a sinalização, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição interceda por nós, e que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.